Oi! Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as leituras da primeira semana da Maratona Literária de Inverno. O primeiro livro de todos que eu li na maratona foi O Palavras em Azul Profundo, da Cat Crowley. Eu gostei bastante desse livro, é um livro super divertido, é um livro que eu super recomendo pra você dar aquela limpada na cabeça, assim, sabe? Ele é um YAzinho contemporâneo, de romance, gostosinho, assim, que você lê rápido. Eu vou até colocar esse livro aqui pra eu contar a sinopse pra vocês, que eu vou precisar de usar as minhas mãos. A gente tem um rapazinho e a mocinha. Esses dois são melhores amigos, só que a mocinha, ela tem uma paixonite, ele é um crushzinho, um negócio ali no rapazinho. Ela resolve deixar uma carta se declarando pra ele antes dela se mudar de cidade, mas no final das contas ele não encontra essa carta. Esse rapazinho aqui também, ele é apaixonado por uma segunda mocinha. Eles acabam ficando ali por um tempo, né, por alguns anos. Anos depois, esta mocinha que foi embora, ela volta para essa cidade do rapazinho e eles se reencontram e vai ter toda aquela coisa ali, triângulo amoroso acontecendo, paixões e revelações, não sei o que. O legal dessa história é que o Henry, que é esse rapazinho, os pais dele têm um sebo / livraria. E toda a história meio que se passa com esse cenário de sebo, assim, né? É um livro sobre livros, o que eu achei muito gostoso. E nesse sebo tem uma coisa muito inusitada, que eles abrem um espaço ali, que é pra você deixar cartas dentro do livro, pra outra pessoa vir lá pegar aquela carta e ler e se corresponder com você através de cartas deixadas dentro de livros. Eu achei isso muito legal também. E eu fiquei muito desejando que isso existisse, assim, em algum lugar aqui em Londrina, algum lugar próximo de mim. Parece ser um negócio tão mágico. Ela é uma história comum, assim, sabe? Nada de diferente, uau, tal. Mas a escrita é tão gostosinha, tão delicinha ali que você aproveita, sabe? Assim, não vou mentir, ele é bem sessão da tarde, mas é muito divertido. É muito legal pra você passar o tempo, pra você dar aquela clareada na mente. A situação é meio que aquela confusãozinha entre os jovens ali e você fica sorrindo, você fica querendo saber que fim vai dar. Ele gira, assim, em torno de romance, principalmente negócio de triângulo amoroso, né? Que às vezes em outros livros dá vontade de você morrer, mas aqui não é aquela coisa... Na verdade tem tudo pra ser o tipo de livro que eu tacaria na parede, mas é tão bem escrito que o livro fica bom mesmo assim. Parece que você tá vivenciando aquilo, sabe? Às vezes pode soar um draminha, sabe? Ai, eu gosto dele, mas ele gosta de outra mocinha. Mas ele te imerge ali e você meio que trata essas pessoas como suas amigas, então você se importa com o draminha dela, né? Com ela sofrendo pelo crush. Porque não é feito de um jeito fútil, é que ele é feito de uma forma pura, sabe? E agora eu acabei de perceber que eu esqueci do maior detalhe dessa história, apenas na hora de contar a sinopse pra vocês. A mocinha, a Rachel, ela se mudou pra outra cidade e naquela outra cidade o irmão dela, o Cal, acabou falecendo, né? Ele morreu afogado e ela não aguentava mais ficar naquele ambiente, naquela cidade, ficar lembrando dele, né? Lembrando do mar. Sempre que ela não conseguia mais nem chegar perto do mar e tal. E ela voltou embora, mas ela não contou pra ninguém que o irmão dela morreu. Ela tá sofrendo sozinha ali. Só que essa questão do luto, eu tava esquecendo justamente por causa disso. E o romance, ele sai tão à frente do livro, ele é tão forte assim na história que acaba ofuscando um pouco essa coisa do luto. O Henry, eu já vi pessoas dizendo na internet que ficaram com raiva dele e tal. Eu entendo um pouco, porque ele é meio bobalhão assim. Ele tá sofrendo com uma pessoa que caga e pisa em cima dele. Mas eu entendo muito ele, porque eu já fui esse tipo de pessoa que fica desesperado correndo atrás do chorume, mesmo todo mundo falando pra não fazer isso. Os personagens parece que eles vivem de verdade, eles estão interagindo entre si, eles passam um dia na livraria conversando, trocando cartas, sabe? Dá um sentimento meio vontade de viver tudo que eles estão vivendo aqui. E no fim é isso, é uma história agradável, assim, divertida, às vezes meio bobinha, meio sessão da tarde, né, que você já consegue prever, mas aquece seu coração, dá aquele ânimo de ler, você vira e fala, nossa, como eu amo ler. Foi uma leitura super válida e eu super recomendo também pra vocês. Aí, depois dele, eu li coisas. Eu li coisas que, como dizer, assim, livro pornô, sabe? Livro hot, erótico, não sei o quê. Então, li 2 contos, mas eu não quero falar sobre eles nesse vídeo, porque eu estou planejando um projetinho aí de livros hot. Sim, você está ouvindo isso corretamente, e eu vou ler mais alguns assim que acabar a maratona também, pra eu preparar esse conteúdo específico aí de livros eróticos e tal. E daí o próximo livro, romance, né, de 300 e poucas páginas que eu li, foi o Mais do que Palavras Podem Dizer, da Bridget Kemmerer. Esse aqui é meio que um livro complementar ao Aos Perdidos com o Amor, que é um livro que eu gostei bastante e tal. Esse aqui ele se passa um tempinho depois e foca no personagem Rev, que é um personagem do Aos Perdidos com o Amor que eu achei sensacional, e ele te deixa muito com vontade de conhecer mais
mais sobre aquele personagem. E aqui é os refrescos, sabe? Que a gente finalmente vai conseguir ver o ponto de vista dele, conhecer mais sobre o passado, sobre a família dele. E é incrível, maravilhoso, sensacional, 5 estrelas, favoritado. Aqui eu vou falar sobre 2 personagens. Primeiro, o Rev Fletcher, né? Ele é um rapazinho que ele sofreu abuso psicológico e físico do pai quando ele era criança. E aos 7 anos, o Estado decidiu que, né, ia tirar essa criança da guarda do pai dele. E ele foi adotado por uma outra família, uma família de negros. Anos se passaram, ele tá aí de boa, vivendo com essa família. Ele recebe uma carta do pai, falando tipo assim, tô de olho em você, quero te encontrar e não sei o que, como você tá, quantos anos. Ele entra em pânico, porque ele sofreu tanto abuso que ele tem aquela síndrome que ele tem que ceder à vontade desse opressor, né? Ele anos depois ainda tem medo do pai dele, ele acha que ele tem que dizer sim pra tudo pro pai dele, senão ele vai sofrer as consequências. Esse é o comecinho da história do Rev, né? É a base da história dele. Do outro lado a gente tem a Emma, um outro ponto de vista aqui. Emma, cada um com seus problemas. A Emma, o pai dela, ele trabalha com jogos, né? Ele é desenvolvedor de jogo, lá, designer de jogo. E a mãe dela é médica. Só que a Emma acabou puxando pro pai. Então ela também enveredou pra essa coisa do jogo. Inclusive ela conseguiu criar e desenvolver o código. Enfim, ela criou o jogo próprio dela. Um jogo online ali com outras pessoas, um RPGzinho e tal. E daí dentro do jogo a Emma começa a receber mensagens de assédio de um personagem lá, né? Um usuário que ela sempre bloqueia e ele sempre volta com outro nome pra continuar a atormentar ela. Só que as mensagens vão ficando cada vez piores. Ele começa a mandar imagens dela, tipo, amarrada, pelada, sabe? Umas coisas meio assim. E ela começa a ficar muito assustada com isso, desesperada. Ela não sabe o que fazer. Ela não quer contar pros pais que ela criou um jogo, porque ela acha que eles vão pegar no pé dela. Enfim, e essa é a base da história da Emma. Os dois, Emma e Rev, se encontram, eles começam a desenvolver ali uma amizadezinha, que, né, romancezinho, enfim, a gente já sabe no que vai dar essas coisas. Eu já senti logo de cara um tom completamente diferente do Aos Perdidos com Amor, porque no outro livro da autora, ele tem aquela coisa que ele pinga, ele escorre melancolia das páginas, sabe? Você já começa o livro chorando. Aqui não, aqui ele é um pouquinho triste, né? Ele é pesadinho, assim, em alguns assuntos, mas ele não tem aquela carga de tristeza que outro livro tem. Eu acho que aqui, nesse caso, foi um dos poucos livros que eu fiquei com crush pelos dois, assim, pela Emma e pelo Rev. O que é legal dessa autora, o que eu amo essa mulher incrível, é que ela consegue tornar os problemas muito reais, assim. Os personagens, eles estão sensíveis e a interação deles deixa isso muito explícito, porque essa sensibilidade dos dois, esse estado frágil, meio que tá incrustado, assim, na forma como eles agem, na forma como eles falam, em cada detalhe da história. É tudo sempre a flor da pele, assim, sabe? Eu tava um pouquinho com medo de ela pegar o Rev, que é um personagem que eu tinha amado já, e construir ele de uma forma meio cagada aqui, mas ele foi feito de um jeito fantástico. Eu acho que ela fez muito jus a esse personagem. Não me decepcionou em nenhum momento, sério. Essa questão do trauma dele, né, com o pai é super bem desenvolvido. Também tudo que ele faz é condizente com isso, os medos dele, o agir ou não agir, tudo tem a ver com esse trauma. Ele conta, ele expande, né, pra essas coisas de família. A própria família do Rev, eles sempre recebem pessoas que estão na rua, que estão em orfanato, que estão transitando de uma família pra outra. E aqui nesse período em particular, eles recebem um rapaz na casa deles, que é o Matthew. Ele não fala muito, ele foi transferido pra casa deles porque ele se meteu em briga lá na outra casa que ele tava, tal. E aos poucos vai caindo nessas barreiras, assim, você vai conhecendo mais sobre ele. Já é outro personagem que ela deixou aqui uma vontade de você querer um livro só sobre ele, conhecer o passado dele, um terceiro livro só sobre o Matthew. E isso é desesperador. Bridget, para de fazer isso, mulher! Ele também traz reflexões muito bacanas, muito profundas, de tipo, o quanto nós somos reflexos dos nossos pais, né? Aqui os personagens, eles estão com muito medo de se tornar iguais aos pais dele. O Rev tem medo de se tornar violento. A Emma, ela tem medo de se tornar uma pessoa que fica só julgando igual a mãe dela. Ele aborda também mais pra frente algumas coisas pesadas que eu não tava esperando. Eu fiquei chocado, fiquei tipo, nossa. E apertou meu coração também. Ele é muito profundo de um jeito... Eu terminei esse livro aqui com ódio. Ódio porque não tem mais, porque eu queria muito mais. Bom, gente, esse é o meu resuminho então da maratona. Opinião sobre esses 2 livros aqui que eu li. Me conta aqui nos comentários quantos livros vocês leram, quais vocês leram, o que você achou dos livros, né, dessa primeira semana aí. Se você também nem começou, se você já tá flopando, comenta aqui também. Se você não me segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. E muito obrigado aos apoiadores do Catarse, meus amorzinhos do meu coração. A gente tá cada vez com mais apoiadores lá, tô ficando muito feliz, porque vai dar pra gente colocar em prática várias coisas que eu sempre sonhei em relação a materiais de papelaria, marcador e caderno, não sei o quê. Então se você ainda não é um apoiador, o linkzinho também tá aqui embaixo pra você conhecer o projeto no Catarse. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, clica no botãozinho, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, tá bom, meus lindos maravilhosos? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!